denúncia, mas vamos lá com os principais pontos da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Jair Bolsonaro, né? Também tem outras 33 pessoas que foram alvo. É bom lembrar que a gente já tinha falado aqui do robusto conjunto probatório que a Polícia Federal, por meio das suas investigações, tinha conseguido juntar a respeito das responsabilidades dessas pessoas. E no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele foi aqui denunciado por liderança de organização criminosa armada, pena máxima de 20 anos, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, pena de 8 anos, golpe de Estado, pena máxima de 12 anos, além de dano qualificado por violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, pena máxima de 3 anos, e deterioração de patrimônio tombado, pena máxima de 3 anos. Somadas, essas penas podem chegar aí entre 43 e 46 anos de prisão, sendo que no Brasil a gente lembra que o máximo que uma pessoa pode ficar presa é 40 anos. Então, o que é importante, a gente já destaca aqui na nossa primeira imagem do slide, é que a Procuradoria-Geral da República entende que Jair Bolsonaro não era só um mero participante, ele liderava uma organização criminosa para promover um golpe de Estado no Brasil. E a gente destaca esse trecho aqui da denúncia. Os elementos de prova obtidos ao longo da investigação demonstram de forma inequívoca que o então presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, planejou, atuou e teve o domínio de forma direta e efetiva dos atos executórios realizados pela organização criminosa que objetivava a concretização de golpe de Estado e da abolição do Estado Democrático de Direito, fato que não se consumou em razão de circunstâncias alheias à sua vontade. Então, isso daqui é muito importante, inclusive, porque vai ter muito bolsonarista, e as pessoas que acompanham aqui o Outra Manhã, aqui o Outras Palavras TV, podem verificar isso, provavelmente já estão recebendo mensagens no WhatsApp de apoiadores de Jair Bolsonaro, porque um dos argumentos vai ser, olha, mas só tentar não é crime. Primeiro, que é crime. E segundo, que não é só tentativa. Na verdade, houve ali diversos passos para a execução desse planejamento golpista. Ele saiu do papel. Ele saiu eu falo do papel, né? Porque a gente fala, pô, saiu do computador. Não, saiu do papel mesmo, porque, inclusive, tinha a minuta do golpe impressa, como a gente já pôde verificar por meio das investigações da Polícia Federal. Tinha ali todo um planejamento feito, inclusive parte dele escrito à mão. Então, quer dizer, esse planejamento estava sendo elaborado e algumas etapas dele vieram a público, ou seja, elas foram efetivamente executadas. Então, é bom lembrar disso, né? Não é simplesmente uma tentativa, não foi só um planejamento. Não é pecado pensar em hipóteses. Não, a questão não foi só pensar. A questão é, como diz aí esse trecho, houve uma execução. O ex-presidente Jair Bolsonaro, segundo a PGR, teve domínio de forma direta e efetiva dos atos executórios, né? Então, quer dizer, ele não tinha só uma ciência, mas ele tinha um papel de liderança dentro desse planejamento. E aí, a gente vê, inclusive, esse trecho, que é a tal da minuta do golpe, né? A minuta do golpe, para a gente lembrar, numa diligência da Polícia Federal, foi encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Ele falou que não, que eu recebo isso aí, imagina, a gente recebe muita coisa. E, de repente, eu guardei ali, né? Porque eu não sei o que aconteceu. Mas, depois, as investigações constataram que havia essa minuta, que essa minuta foi modificada. Jair Bolsonaro, inclusive, teria pedido modificações nessa minuta do golpe. Então, houve ali, ela foi, na verdade, um alvo de interação entre diversas pessoas, segundo as investigações da Polícia Federal, para a efetivação desse planejamento e também dos atos que foram executados ali. E aí é bom lembrar, quando, inclusive naquele trecho anterior, que a PGR disse que o golpe só não foi executado por conta de fatos alheios à vontade. Os fatos alheios à vontade é simplesmente que não houve a anuência de 2 comandantes das Forças Armadas. E a gente pode até discutir mais à frente, já inclusive escrevemos a respeito do papel dessas 2 pessoas, né? Porque, obviamente, vai se alegar ali que eles foram legalistas, mas eles participaram de outros atos que não eram muito legalistas também, que não estão relacionados diretamente ao planejamento do golpe. O que talvez tenha acontecido possa ser a questão da oportunidade. Viram ali que aquilo não ia dar certo, que ia resultar, na verdade, em diversas prisões em flagrantes. Se eles fossem adiante
talvez não só o Brasil seria hoje um país sancionado, como também pela comunidade internacional de uma forma geral, mas também esse golpe já teria sido revertido e muita gente estaria na cadeia. Então, é bom lembrar, né, da intenção, mas, na verdade, quando a gente fala do ponto de vista jurídico, nesse aspecto, não interessa a intenção, por que eles se recusaram a participar do golpe. Se eles não participaram do golpe, não participaram do planejamento, eles não podem ser responsabilizados, até porque eles forneceram elementos de prova, né? Quando a gente tem, por exemplo, o ex-comandante do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, afirmando que Bolsonaro propôs uma reunião da Alvorada para a decretação do Estado da Defesa e criação de um comitê de regularidade eleitoral, ele dá elementos de investigação que foram ali adotados pela Polícia Federal para descobrir outras provas referentes por exemplo, ao tal do plano Punhal Verde-Amarelo, né? Quando a gente fala do plano Punhal Verde-Amarelo, é aquele que os agentes da Polícia Federal recuperaram no computador do tenente-coronel Mauro Cid e depois foram fazendo ali ligações também, foram confirmando que existia, na verdade, uma trama golpista que planejava o assassinato do presidente Lula e também ali já tinha efetivado uma tocaia em relação ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que também seria neutralizado, né? Um plano que foi arquitetado ali e que, segundo a PGR, teve conhecimento do então presidente da República, Jair Bolsonaro, e que ele, segundo aqui as palavras da denúncia, anuiu, ao tempo em que era divulgado, o relatório em que o Ministério da Defesa se via na contingência de reconhecer a inexistência de detecção de fraude nas eleições, né? Inclusive, tem um áudio que expõe que isso foi um tema discutido pelo secretário, então secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República, Mário Fernandes, em dezembro de 2022. Então, quando a gente fala dessas coisas, e aí as pessoas têm que ficar atentas também, que o outro argumento que vai ser usado pela defesa de Jair Bolsonaro, a defesa do ponto de vista jurídico e político, é tentar a anulação da delação da colaboração premiada do ex-ajudante de ordens Mauro Cid. Só que a delação, na prática, ela forneceu algumas linhas de investigação para a Polícia Federal, que a partir dela colheu muitos elementos probatórios, inclusive coisas que Mauro Cid não tinha falado, mas que foram achadas em equipamentos eletrônicos dele, computador, celular, arquivos deletados, em que eles não tinham incluído na sua colaboração premiada. Então, quando a gente fala, vamos querer, isso daí é só a palavra não é a palavra do delator. Sei que nós já tivemos no Brasil gente condenada só com a palavra do delator que voltou atrás depois, inclusive. Mas no caso do Mauro Cid, não é isso. Mauro Cid não falou muita coisa que a Polícia Federal acabou descobrindo, mas forneceu linhas de investigação que a corporação acabou conseguindo colher elementos probatórios muito robustos. É bom que as pessoas entendam isso e vejam também, né? A gente já tem aí a íntegra da denúncia, é bom dar uma lida, são 270 páginas, mas é importante as pessoas tomarem conhecimento. Inclusive, em relação, né, é citado ali também na denúncia, o 8 de janeiro, né? Porque o 8 de janeiro foi tido por esses planejadores do golpe como a última tentativa, né, de você permanecer, do Bolsonaro, na verdade, voltar já ao poder. Inclusive, ali é descrito, né, na denúncia do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Os seus membros trocavam mensagens apontando que ainda aguardava uma boa notícia. A organização incentivou a mobilização do grupo de pessoas em frente ao quartel-general do Exército em Brasília, que pedia a intervenção militar no cenário político àquela altura, né? Inclusive tem áudios de Mário Fernandes em que ele estava ali na mobilização, e nós sabemos que outros militares de alta patente também estiveram presentes nessas manifestações. Enfim, agora a gente vai ter o caminho jurídico, né? Teremos aí a aceitação ou não da denúncia contra Jair Bolsonaro na primeira turma do STF, que é onde ele vai ser votada a aceitação dessa denúncia. Caso seja aceita, teremos todos os ritos, teremos ali o julgamento normal, né? A colheita de provas, também as oitivas de testemunhas, e depois, aí sim, os juízes devem definir ali os 5 membros da primeira turma, se Bolsonaro será absolvido ou condenado.
e aí também é muito importante a gente ver que isso, né? Eu já vou passar a palavra para o Antônio para a gente discutir também essa questão do cenário político, que quem que vai, na verdade, né? Porque o Bolsonaro agora ele já tá inelegível por duas condenações do Tribunal Superior Eleitoral, mas persiste na sua candidatura, até porque existe uma mobilização na Câmara dos Deputados para não só votar anistia, mas para também alterar a lei de ficha limpa. E fica aí a questão, né? Como que a extrema-direita vai se organizar para 2026? Já vai rifar Bolsonaro ou vai continuar tentando ali, fazendo esse teste de alguns nomes para possível eleição, para eleição presidencial de 2026? Por enquanto, a gente só tem o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, o único que confessa expressamente esse desejo de ser candidato à presidência da República, inclusive entrou numa rusga com Bolsonaro na eleição para a prefeitura de Goiânia no último pleito municipal, mas esse aí que está na foto, Tarcísio de Freitas, é o querido do status quo, é o querido do establishment. Primeiro porque, né, é um bolsonarista, é um extremista, a política de segurança pública de São Paulo mostra isso, mas ele, ao mesmo tempo, transige muito, né? Ele consegue ter essas ligações com o mercado, com toda uma sanha privatista que a gente sabe que existe no Brasil. E aí eu quero até destacar um tweet ontem do jornalista Bob Fernandes, que ele diz o seguinte: cobertura protocolar do Jornal Nacional sobre denúncia da PGR contra Bolsonaro, militares, etc. E largo espaço para os capitães Tarcísio e Derrite no caso do ciclista assassinado. Presa suposta chefa, mas não os autores. No Fantástico, foram 8 minutos e 20 segundos para o caso Vitor, sem citar o governador de São Paulo. Então, a gente vê que existe já um esquema de blindagem de Tarcísio de Freitas em relação a esse, que é o calcanhar de Aquiles dele, a política de segurança pública. Ele tentou importar o modelo Bukele, mas passou do limite, a população percebeu, e esse tema, repito aqui, a gente já disse, vai ser central nas eleições de 2026. Então, Antônio, a gente já começa a desenhar cenários e também precisa ficar atento para essa movimentação na Câmara dos Deputados.